Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido nesse intervalo entre o primeiro e o segundo bloco aqui conosco na Rede Século XXI. Nesse nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, estamos a refletir sobre a terceira tese de Martinho Lutero, da doutrina protestante, que estamos a comentar. Esse é o terceiro programa que dedicamos a essas cinco grandes afirmações luteranas. A doutrina de Martinho Lutero pode ser sintetizada nessas cinco grandes afirmações. Somente a Deus glória, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura. No antepenúltimo programa falamos sobre a tese de Lutero, somente a Deus glória. Você que não assistiu a este programa pode entrar no nosso portal e assistir aquele vídeo de 30 minutos, divididos em 2 blocos. Na semana passada, refletimos sobre a segunda tese de Martinho Lutero, somente a fé. E hoje, agora já no segundo bloco, terminamos o nosso pensamento, a nossa reflexão sobre a terceira grande afirmação de Martinho Lutero, somente a graça. A afirmação somente a graça, como causa da justificação, já vimos à luz dos textos do apóstolo Paulo no primeiro bloco, ela é, em si, correta. Mas o problema não está nessa afirmação, mas no contexto no qual ela foi afirmada. Os luteranos, do tempo de Lutero, a imitação de Lutero, sustentavam a graça, somente ela, mas as obras não. Qualquer obra do homem há de ser desconsiderada, somente a graça de Deus. Bem, nós vimos nos textos paulinos, no primeiro bloco, que as obras que não justificam, são as obras da lei de Moisés. O homem não é justificado por essas obras. Não vamos repetir mais esses textos. Você pode assistir o bloco anterior quantas vezes você quiser. A questão é saber, uma vez justificado o homem, uma vez permeado, perpassado, renovado pela graça de Deus, que produz a santificação no homem, que transforma o homem, que santifica o homem, qual o papel das obras deste homem renovado? E mais, na Escritura, é correto dizer que somente a graça e não as obras santifica o homem, justifica o homem? É correto dizer na Escritura que também as obras, não as da lei de Moisés, justificam o homem, santificam o homem? O homem é justificado pela fé em Jesus Cristo, por graça de Deus. Por graça fostes salvos, para que ninguém se glorie, não pelas obras. Esse é o argumento paulino. Mas, e as obras do homem renovado? Uma vez renovado, uma vez santificado, uma vez justificado, ele está isento da obrigação de agir com obras não da lei de Moisés, mas com obras da fé, mas com obras da graça? A graça impele ou não, impulsiona ou não o homem a agir pelas obras que justificam. As obras justificam? Sim, as obras justificam. Diz a carta de São Tiago, capítulo 2, versículos de 20 a 24. Queres ver, ó homem vão, como a fé sem obras é estéril? Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, oferecendo o seu filho Isaque sobre o altar? Vês como a fé cooperava com as suas obras e era completada por elas. Assim se cumpriu a Escritura que diz: Abraão creu em Deus e isto lhe foi tido em conta de justiça. E foi chamado amigo de Deus. Vedes como o homem é justificado pelas obras e não
somente pela fé? O texto é mais que impressionante. O texto é de uma clareza celestial. As obras condenadas por Martinho Lutero em contraposição à fé e à graça, portanto, aqui aparecem como causa da justificação. Mas o mesmo São Paulo não disse que o homem não é justificado pelas obras? São Paulo disse as obras da lei de Moisés. Aqui estamos tratando das obras da fé, das obras da graça. A fé leva o homem a agir. A fé, ela é completada. O texto de São Tiago não deixa dúvidas. A fé supõe, a fé exige, a fé reclama obras, não da lei de Moisés, mas da mesma fé. Impressionante as palavras utilizadas por São Tiago. A fé é evidenciada pelas obras. Abraão é justificado pelas obras. As obras de Abraão o justificaram. A carta aos Hebreus diz que Abraão creu, acreditou, e isso lhe foi imputado em conta de justiça. As obras de Abraão agradaram infinitamente a Deus. Abraão, não faça isso, não sacrifique o seu filho. Agora eu sei que você confia em mim. Não faça isso, eu vou recompensar você, dentre tantas outras obras. Prezado telespectador, penso que 500 anos depois, é hora de analisarmos serenamente determinadas afirmações da Escritura, inserida no seu contexto, não apenas determinadas afirmações, rever afirmações precipitadas, afirmações equivocadas, e nos voltarmos para a santa palavra de Deus. A conversão que o Senhor tanto nos pede é, antes de tudo, uma conversão à palavra do Senhor, ao ensinamento do Senhor contido ordinariamente na santa palavra de Deus. O homem não é justificado somente pela fé, Tiago 2,24. Portanto, isso, e foi o tema do programa anterior, cai por terra a afirmação luterana de que somente a fé justifica o homem. Tiago 2,24. Pelas obras e não somente pela fé. Lutero disse uma coisa, a palavra de Deus diz outra coisa. E entre a palavra de Lutero, com o devido respeito, e a palavra de Deus, fiquemos com a santa palavra de Deus. As obras têm um papel tão preponderante na justificação quanto a fé. O homem não é somente justificado pela fé, mas também pelas obras. Tiago 2,24, repito isso exaustivamente, ad nauseam, para que fique bem consolidada a doutrina bíblica e católica da justificação. Nosso Senhor Jesus Cristo, no dia do juízo final, como está escrito no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus, não vai dizer, vocês venham para o céu porque vocês tiveram fé. Não. Obviamente que isso se supõe. Obviamente que sem a fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, é impossível agradar a Deus. Mas também é verdade que se eu não tiver a caridade, que é, digamos assim, a manifestação operativa da fé, São Paulo diz, Gálatas capítulo 5, versículo 6, não é a circuncisão que justifica, nem a incircuncisão, mas a fé que age pela caridade. A questão está bem colocada assim pelo apóstolo dos gentios. Fé que age pela caridade. Você não pode dissociar a fé das obras dela. A fé precisa de um complemento. Ela, enquanto ato de adesão a Cristo, de aceitação à pessoa do Senhor, à sua doutrina, à sua obra, é imprescindível. Quem crer e for batizado será salvo. Aliás, diga-se de passagem, a justificação não é somente pela fé, mas também pelo batismo. Não é somente a fé que salva, mas também o batismo. Vimos na carta de São Pedro, o batismo que agora vos salva
ele está falando aqui da Arca da Aliança, de onde saíram 8 pessoas, símbolo do batismo que vos salva. O batismo salva quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Pois bem, nós temos aqui o batismo, nós temos aqui a fé, nós temos aqui as obras da fé. Nós temos também a graça de Deus. Então, à guisa de síntese, o homem é justificado não somente pela fé e pelas obras da fé, Tiago 2,24. O homem é justificado gratuitamente por Deus, isso não se discute. Portanto, o favor de Deus, portanto, a salvação que Deus operou em Cristo no Calvário não é fruto do nosso esforço, da nossa reivindicação, dos nossos méritos. Não temos méritos, nada podemos fazer por nós mesmos para merecer a salvação, mas o Senhor gratuitamente, por graça, nos concedeu o dom da fé, por meio do qual somos salvos. Também a necessidade de essa fé atingir o seu ápice, ser celebrada, culminada na celebração do sacramento do batismo, porque o batismo também salva, segundo as palavras de Jesus, quem crê e for batizado será salvo, Marcos 16,16. As obras também justificam, não as obras da lei de Moisés, mas as obras da fé, Tiago, capítulo 2, versículo 24. É a palavra de Deus, com toda a sua clareza, com toda a sua integralidade. Penso que é o principal motor, a principal causa, o principal instrumento para católicos e protestantes se debruçarem sobre a doutrina da justificação, a doutrina da justificação por graça, da justificação pela fé, da justificação pelas obras também, Tiago, capítulo 2, versículo 24. Concluímos dizendo que uma coisa é a Escritura, outra coisa é a interpretação que se dá da Escritura. Sim, pode-se até admitir o homem é salvo somente por graça, somente a graça. Mas se com isso você quer dizer as obras estão excluídas, você se contradiz, você entra em confronto direto com a carta de São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Somente a Deus glória, você pode admitir isso em termos, desse assunto já tratamos. Em outro termo, em outro sentido, não dá para admitir. Somente a fé, não se pode admitir isto. Nunca se disse que o homem é justificado somente pela fé, Tiago 2, 24. E somente a graça, sim, desde que você supõe que a graça leva o homem a agir pela caridade. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão justificam, mas a fé que age pela caridade. Até a próxima semana, se Deus quiser.